Olá, amigos, tudo bem? Aqui é a Thiago, seu planejador financeiro. Eu gostaria de apresentar para vocês um pouco mais sobre os serviços que hoje eu faço, né, atuo com clientes, principalmente clientes que têm desafios, né, financeiros, que estão precisando entender um pouco mais para onde vai o dinheiro, né, entender aspectos com relação a como se organizar com relação a objetivos, né, curto, médio e longo prazos, e também definir estratégias para que eles possam realmente alcançar esses objetivos dentro do prazo que eles determinaram, né. E aí, para isso, precisa do entendimento de potencial de poupança, como é que está o orçamento, né, pessoal ou familiar, como alocar esse dinheiro, né, numa carteira de investimentos com a liquidez necessária para o atingimento desses objetivos. Existem também objetivos mais de longo prazo, como, por exemplo, a renda complementar no futuro, né, uma aposentadoria, um aspecto com relação a, por exemplo, a objetivo de liberdade financeira, dentre outros, né, objetivos. E aí eu uso uma ferramenta que chama-se Planfi, que ela tem algumas funcionalidades que são muito interessantes para o acompanhamento do planejamento financeiro e para a estruturação do plano financeiro. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para que a gente possa visualizar isso direitinho. Essa aqui é a tela, né? Eu coloquei aqui um cliente teste, né, fictício, mas basicamente a gente tem uma visão sobre o perfil, né, de um cliente fictício, um gráfico de acompanhamento com relação ao balanço financeiro mensal, né, entre rendas e despesas e potencial de poupança, uma fotografia financeira aqui nesse painel esquerdo, com um resumo, né, de mês a mês, então renda líquida, despesas, poder de poupança, patrimônio atual, investimentos, endividamento e o patrimônio líquido total desse cliente. Vamos começar aqui um pouco sobre a saúde financeira. Então, geralmente eu costumo entender bem como é que está a saúde financeira em todos os seus pilares, né, em todas as suas variáveis do planejamento financeiro. Então, com relação à aposentadoria, ao controle de gastos, ao endividamento, ao investimentos, à mentalidade investidora, ao orçamento estratégico, né, pessoal ou familiar, planejamento sucessório, proteções de saúde, né, que são importantes aí, plano de saúde, dentre outras proteções patrimoniais, proteções pessoais, né, seguro de vida, né, seguro ali que pode garantir, por exemplo, renda, caso haja alguma interrupção na sua renda, no seu trabalho, né, uma doença, uma invalidez, realização de objetivos e a rentabilidade média dessa estratégia ou dessa carteira de investimentos. Então, a gente tem 3 notas aqui, né, 3 níveis, do mais básico, da nota 1, até uma nota mais avançada. Vou estabelecer aqui algumas variáveis aqui para você ver como é que sai o resultado desse gráfico, mas basicamente é um gráfico em teia de aranha, onde você sabe em quais pilares você está mais desenvolvido ou menos desenvolvido, e aí a gente acaba pautando, né, o nosso trabalho de planejamento financeiro nesses pilares que precisam ser mais desenvolvidos, né, e ter mais atenção. Deixa eu salvar aqui. Veja como ficou aqui o gráfico de teia, né, com uma série de evoluções com relação a quanto está desenvolvido. Aqui, por exemplo, planejamento sucessório está bem desenvolvido, mas aqui a parte do pilar do controle de gastos não está bem desenvolvido. Então, é um pilar que a gente tem que aprofundar um pouco mais, estruturar o plano nesse sentido. Aqui, como eu disse, né, você tem uma evolução, a gente faz a sincronização desses dados, né, mensalmente. Então, baixa informações com relação a cartão de crédito, a contas bancárias, e aí vai se colocando aqui em linha, né, o que foi de resultado, né, com relação a despesas e receitas naquele mês. Aqui, objetivos, né, a gente pode cadastrar objetivos para que você possa alcançá-los, né? Então, vamos ao objetivo aqui, como, por exemplo, viagem. Deixa eu ver aqui.
viagem a Minas Gerais. Um valor de, sei lá, 20 mil reais, seria um patrimônio alto, um valor inicial que já tem guardado R$1.000, por exemplo. Aqui juros, por exemplo, que você pode obter se estiver investindo, né, em alguma carteira, né, de investimentos ou simplesmente em títulos públicos. Vamos imaginar aqui um retorno de 0,5% ao mês, que é bem conservador, né? Um aporte periódico mensal, digamos que a gente inicie hoje, dia 25/8/2026, e a gente quer atingir esse objetivo, sei lá, 15 de junho de 2027, por exemplo, para a gente ter um prazo aí bem esticado. Aí o valor de aporte mensal em torno de R$1.500, e aí ele já está sugerindo aqui que seria o ideal, na verdade, R$1.800. Vamos colocar aqui R$1.900, para a gente conseguir atingir esse objetivo dentro do prazo e ele poder estimar esse objetivo. Aqui você pode personalizar esse objetivo. Mas, ó, já tem traçado aqui uma estratégia de como você vai guardar, quanto você vai guardar. Você pode personalizar também a imagem desse objetivo, né? Então, a gente já tem acumulado aqui R$1.000, total de transações que ainda não houveram, mas as transações você pode adicionar aqui, e aí vai se evoluindo, né, no mês a mês, até alcançar ali o objetivo. Vamos voltar à tela principal, o dashboard. Então, vai ficar esse objetivo aqui de viagem, né, para ser alcançado, e tem que concatenar com o plano, né, financeiro. E aí passa também por uma realização de um orçamento, né, de um teto de gastos por categorias, né, com base numa renda específica. Vamos aqui configurar, por exemplo, a renda mensal é R$10.000, digamos que essa pessoa consiga guardar aqui 20% dessa renda, e aí ela vai distribuir em termos de despesas aqui, né, os gastos mensais, com alimentação, com moradia, com cuidados pessoais, né, vamos colocar aqui alimentação, R$2.000, por exemplo, vamos colocar aqui moradia mais R$2.000, né, condomínio, aluguel, cuidados pessoais, R$500, educação, mais R$500, aí empréstimos, impostos, investimentos, lazer, uns R$800, aí se a pessoa tem pet, sei lá, R$200, vamos aqui imaginar aqui um total, né? Vamos totalizar aqui 8, deixar em saúde aqui R$2.000, para fechar os R$8.000 de despesas, né, com um orçamento. Então, despesas com orçamento, R$8.000 destinado, e colocar aqui verbas para objetivos e investimentos mais R$2.000, que seria o restante, né? Então, 80/20 aqui, salvou o orçamento, e o orçamento vai passar a aparecer lá no dashboard do cliente. Olha que bacana aqui, ó. Além do objetivo, né, que a gente já criou, ó, o orçamento passa a aparecer aqui, né, dentro do dashboard, né, da tela principal aqui. Também é possível adicionar, né, o link com o Open Finance para esse cliente, né, então, conectar, por exemplo, com o banco dele, seja fintech, né, sei lá, Nubank, Banco Inter, ou bancão mesmo, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, ele consegue adicionar aqui as transações via Open Finance com total segurança, né, e supervisão aí do Banco Central. Aqui ele consegue ver a alimentação, né, desses gastos realizados, né, por categoria, e também fazer aqui um planejamento de aposentadoria. Imagina que essa pessoa hoje, ela tem aqui, né, 56 anos, ela quer se aposentar com 66, a renda que ela quer alcançar seria R$8.000,
e ela já tem, por exemplo, R$ 780 aqui guardados em uma previdência privada ou em fundos de investimentos. Então, ela pretende fazer aqui uma carteira no tempo de aportes mais de balanceado para arrojado, e na hora que ela for precisar fazer as retiradas, ela vai para uma carteira mais conservadora, com um retorno aqui médio em torno de 4% acima da inflação. Ela faz a declaração de forma completa, ela tem uma ideia de viver até os 90 anos, e ela quer deixar um legado de R$ 500 mil para os filhos, por exemplo. Então, ela se vai até aos 66, e ela atualmente tem 56, então ela tem 10 anos para guardar a parcela, por exemplo, de investimentos mensais, para ela alcançar esse objetivo e esse patrimônio aqui, que vai dar uma renda vitalícia para ela de 8 mil, é algo em torno de R$ 1.776, né? Veja que aqui o plano dela de aposentadoria já estaria feito, né? Então, ela teria aqui uma acumulação dos 56 anos até os 66, e ia consumir todo esse patrimônio até os 90 anos, né? Quando ela deixaria 500 mil aí como legado. Vale ressaltar que nesse período, né, que ela vai estar aportando, até os 66, são os próximos 10 anos, a gente sabe, tem uma ideia aqui de quanto foi o valor investido realmente, que aqui foi em torno de 59%, e quanto foi o valor de juros, né, de rentabilidade dessa carteira, que foi 41%. Então, veja como realmente é interessante, né, você ter essa visão do plano, né, de aposentadoria ou de outros objetivos que a gente venha a construir aqui dentro dessa plataforma. Então, fica um plano construído, e aí dentro da estrutura, né, da Santiago Planejamento Financeiro, o que é que eu faço? Primeiro, a gente faz um planejamento para estruturar tudo isso. Então, eu faço um diagnóstico inicial, né? A gente elabora um receituário com todas as estratégias possíveis dentro desse diagnóstico. Analisamos essas informações, né, seguindo todo o ciclo do planejamento financeiro que a própria Planejar, né, estabelece. Analisamos e validamos junto com o cliente, né, todos esses dados. Então, informações com relação a seguros, a orçamento, a investimentos, né, a sucessão patrimonial, a riscos, né, que a pessoa tem de vida. E aí a gente estabelece todas essas informações e determina uma estratégia para alcance desses objetivos. Então, no segundo encontro, a gente faz essa validação, e no terceiro encontro, a gente já começa, de alguma forma, a executar esse plano, né, de forma a alcançar esse objetivo, né, no curto, médio e longo prazo, estabelecendo as liquidez de capital que ele precisa, né, o potencial de poupança que ele precisa para alcançar esses objetivos. Passado esse plano inicial, a gente segue por um processo de acompanhamento e ajustes desse plano, né, que aí tem dois caminhos. Tem um caminho mais online, né, com acompanhamento mais por WhatsApp, com pouquíssimas reuniões, né, por ano, e tem um acompanhamento mais próximo ainda, né, que eu chamo de plano guardião, né, onde a gente tem mais frequência de encontros, né, cerca de 6 encontros durante um ano, e o plano cuidar com 2 encontros durante o ano, e nos 2, o atendimento, né, e suporte online, né, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, durante 12 meses, e aí a gente faz ajustes, né, mudanças de rota. Tive aqui um problema financeiro, precisei de algum crédito, então a gente vai avaliar todos esses aspectos. Quero atualizar a questão do meu seguro de vida, vou ter um filho, vou fazer uma viagem. Para tudo isso, o planejamento financeiro ele vai ser essencial para a estruturação, né, do plano financeiro ideal, né, para a sua jornada financeira. Então, o objetivo é ser ali um guardião, uma pessoa que vai estar ali te ajudando a tomar a melhor decisão possível diante do cenário, preservando você de erros financeiros que podem causar aí endividamentos, né, que podem afetar a sua vida, a sua qualidade de vida, da sua família. Então,
Espero que tenham gostado, né, um pouco dessa demonstração, né? A gente fica à sua disposição para que você possa, né, fazer planejamento financeiro com a gente. Na descrição desse vídeo eu vou deixar os links para que você possa entrar em contato comigo e contratar esses planos, né, seja o plano financeiro inicial, seja o plano de acompanhamento cuidado ou o plano guardião, ok? Muito obrigado por mais esse vídeo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.